Bom, eu sou o James Franco, né? Eu sou professor, sou advogado também e tenho estudado recentemente jovem advogado e agora, né? Depois de 5 anos de direito, vocês sabem, como eu sei, que é uma língua nova. Aprender direito é aprender tudo novo sobre algo que a gente não sabia o que era. Então demoraram 5 anos, mais o desafio da OAB. Claro que uns de vocês ainda estão nesses 5 anos, outros já passaram pelo desafio da OAB, então vocês deixaram um abismo para trás. Vocês conseguiram transpor uma montanha chamada Universidade, 5 anos de Direito e exame da OAB. Então a gente sabe, a gente tem o valor do que vem a ser tudo isso. A família da gente não sabe muitas vezes, o cliente não sabe muitas vezes, mas a gente sabe o que é tudo isso. É claro que tudo começou lá atrás, quando a gente escolheu o curso de Direito. Por quê? E aí é uma pergunta provocativa, depois a gente vai falar sobre isso. Por que é que eu e você escolhemos o curso de Direito? O pai da gente, a mãe da gente dizia, tem que estudar, tem que fazer curso técnico, tem que fazer faculdade. Eu fiz os dois, tanto curso técnico quanto faculdade. E a gente meio que é levado para a universidade meio que por manada, né? Qual é o curso da moda? Existem os cursos da moda. O direito nunca saiu de moda. É o curso da moda, já faz 40 anos que é o curso da moda e nunca cai de moda. Todos os anos há uma enxurrada de pessoas querendo fazer direito. Tem época que é educação física, tem época que é administração, tem época que são as engenharias, mas o direito é o curso da moda. Eu nunca fiz direito por causa de dinheiro, eu nunca fiz direito por causa de status, eu nem sabia o que era dinheiro, eu nem sabia o que era status, eu só sabia que tinha que estudar e qual curso fazer. E aí vem aqueles dilemas, né? O que eu quero estudar? O que eu quero trabalhar com o quê? Então, algum motivo levou você a fazer direito. O meu motivo foi que eu falava bem, diziam que eu falava bem na escola, eu acho que eu falava muito e não bem. E aí, faz direito. De repente eu caí no colo do curso de direito. Então não foi nada planejado, não foi nada projetado, né? Eu não era de uma família jurídica, filhos de advogados, promotores, defensores. Então a gente nada sozinho nesse grande mar. A gente não tem uma assessoria, a gente não tem um norte, a gente simplesmente cai lá na jaula dos leões e tem que se virar, né? A outra pergunta que eu nunca me fiz, e eu gostaria de fazer para vocês, e é uma pergunta que me faltou lá atrás, é a seguinte: qual é a minha realidade de cidade? Eu venho de um município de, na época, 350 mil habitantes, que é Mogi das Cruzes. Hoje deve ter uns 450 mil habitantes. Mas a gente precisa se perguntar, e eu nunca me fiz essa pergunta. E hoje, passados aí 25 anos, eu vejo que é uma pergunta que a gente tem que fazer. A minha realidade é uma realidade de São Paulo, uma megalópole de São Paulo. A minha realidade é uma cidade média, tipo São José dos Campos. A minha realidade é uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, do litoral, ou é uma realidade do interior, né? Do interior de São Paulo, do interior de Goiás, do interior, uma cidade pequena. A gente tem municípios rurais, municípios urbanos. Então, isso é essencial a gente se perguntar. Um dos arrependimentos que eu tenho é não ter saído logo de Mogi das Cruzes e ir para uma grande capital. Porque as cidades pequenas, elas já têm os seus coronéis, elas já têm os seus nichos, elas já têm os seus donos, e a gente encontra alguma dificuldade de acesso. Eu nunca faltou emprego, nunca faltou cliente, mas a gente tem que se perguntar. É claro que depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos de profissão, às vezes a gente quer fazer o inverso. A gente quer sair da cidade grande e quer ir para uma cidade menor. Só que a gente já sai com um detalhe, com uma experiência na profissão.
Então, no começo, a gente não tem experiência para escolher uma cidade grande, uma cidade média ou uma cidade pequena. Então, a gente tem que buscar, dentro da cidade grande, média ou pequena, rural, litoral, etc., entender a minha realidade. Porque se eu não entender, se eu não me perguntar, eu simplesmente sou um peixe dentro de um aquário e esse aquário vai determinar o meu resultado. O ideal é você olhar o aquário de cima, de fora. Então a gente se pergunta, né? Qual é o meu universo para a minha ação? Então, se eu estou no município de indústria, eu tenho que entender o que está pegando ali para mim. Se eu estou no município rural, eu tenho também que entender o que tem ali para mim. Existem benefícios previdenciários rurais. Existem advogados especialistas que trabalham em sindicatos rurais para uma grande parcela populacional e se especializou dentro do nicho da previdência, né, um subnicho chamado aposentadoria rural, aposentadoria especial. Agora, em São Paulo, na capital, será que eu vou ter esse cliente? Então, eu tenho que me fazer essa pergunta. É uma pergunta essencial, no meu local de ação. A grande verdade, número 1, tudo são vendas. E eu não tinha essa consciência lá atrás, quando eu comecei. Depois que inventaram o dinheiro, depois que inventaram a compra e venda, depois que o dinheiro começou a circular e as mercadorias deixaram de ser trocadas e o dinheiro passou a mediar tudo na nossa vida, a atividade do médico, a atividade do dentista, a atividade do engenheiro, a atividade do jurista, tudo você entrega alguma coisa em troca de dinheiro. Não existe outra moeda de troca, a gente não conseguiu criar. Não é socialismo, não é comunismo, é capitalismo. E no capitalismo, a gente só consegue fazer compra no mercado porque a gente leva dinheiro. A gente só consegue ir ao dentista porque a gente leva dinheiro. A gente só consegue construir uma casa porque a gente leva dinheiro. E as pessoas só têm acesso a advogado porque tem dinheiro. É claro que há uma parcela da sociedade para os mais pobres. A justiça gratuita, a defensoria pública, né, a assistência social, os benefícios de prestação continuada, tudo bem. Eu sei que quem não tem dinheiro vai cair nesses corredores. Os corredores do Estado ao trazer o auxílio para o cidadão. Só que não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando daquela fatia de mercado em que a gente está inserido. Nós não somos defensores públicos, então nosso público-alvo não é o cliente que vai para a defensoria pública. O nosso público-alvo é o cliente que tem uma demanda, seja o dinheiro não saindo do bolso do trabalhador, mas sair do cofre do INSS, por exemplo, não importa. Ou o trabalhador, que o dinheiro vai sair lá da empresa para pagar os nossos honorários, não importa. Tudo são vendas. E eu não tinha essa clareza. Se tudo são vendas, a gente tem que se perguntar algumas coisas. Existe uma regra de ouro chamada oferta e procura. Isso é uma regra de ouro, que dentro da advocacia eu preciso compreender. Já a gente vai entrar na carreira do advogado e vai ficar mais claro isso. Então, essas falas iniciais, essa fala inicial que eu estou trazendo, é para trazer você para esse universo. Aí a gente vai abrir, a gente vai discutir, vai ter uma conversa, né, olho no olho. Então, se tudo é oferta, se essa é a minha regra de ouro, de oferta e de procura, eu tenho que estar consciente nisso. Porque não adianta eu querer vender um produto, sendo que a minha procura ela é pequena. Então, eu sonho em ser um advogado criminalista. Mas será que você está rodeado de cometimento de crimes o suficiente para você se tornar um criminalista? Eu quero fazer júri. Eu quero trabalhar para deficiente. Eu quero trabalhar para previdenciário, direito previdenciário, no direito previdenciário, direito condominial. São mais de 50 áreas dentro do direito. Então, a gente tem que se perguntar.
o que tem de oferta no mercado para eu produzir um produto. E aí eu trago um exemplo que é a máscara Lupo. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, a Lupo não vendia máscara. Hoje a Lupo vende máscara. E quando a gente olha para a mídia, quando a gente olha para as pessoas, tem uma grande parcela populacional que usa essa marca de máscara. Eu mesmo ganhei 2, eu vejo lá a televisão, até o Dória, o nosso governador, usa. Então, eu tenho que entender, eu preciso entender que o mercado dita muitas regras e não é diferente para o mercado jurídico. O que é que tem de demanda no mercado jurídico para eu poder enxergar, para eu poder me especializar, para eu poder me preparar e para eu poder oferecer um produto para a população? Porque tem diferenças nos produtos jurídicos. Fazer um divórcio consensual no cartório é diferente de fazer uma ação previdenciária de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O divórcio eu já cobro de cara, dependendo do nível do cliente, e aí eu tenho que entender quem é o meu cliente. É o meu cliente que eu cobro R$2.000, ele parcela e paga? É o meu cliente que eu cobro R$4.000, R$5.000, ele parcela ou paga à vista? Ou eu vou poder fazer um divórcio de um cliente que muitas vezes eu vou cobrar 20, 30, 40 mil e ele vai pagar? Ou o meu cliente, eu cobro 2, 3 mil e ele parcela em 10. O meu outro cliente parcela em 2, em 3. Então, quem é o cliente que eu pretendo alcançar? Agora, aquele cliente que já paga por um processo é diferente daquele processo que o dinheiro só vai vir no final. Os meus maiores honorários vêm da advocacia previdenciária, aonde uma ação demora 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, mas depois sai um precatório de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil. Então, eu tenho que me perguntar, eu tenho que estar ciente do que é advocacia, de onde está o dinheiro na advocacia. Porque tem muita coisa dentro da advocacia que dá muito dinheiro e tem coisa que não dá muito dinheiro, dá muito trabalho. Então, isso tudo são perguntas que a gente nunca se faz estando na faculdade. E às vezes a gente está há 5, 10, 15, 20 anos na profissão e nunca conseguiu se fazer essa pergunta. Uma outra grande verdade é extraída do livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico para vocês lerem. O pulo do gato é deixar de ser empregado e ser dono, deixar de ser autônomo e ser investidor. Só que nós somos advogados autônomos ou empregados. Quanto mais dinheiro eu desejar ter como empregado ou como autônomo, mais tempo eu vou ter que trabalhar e menos tempo eu vou ter para gastar. A minha advocacia me pegou depois de 10, 15 anos e eu já conhecia essa premissa e você fica exacerbado, você fica atolado de serviço. Muitas vezes você não dá conta porque você não se preparou o suficiente para a advocacia generalista. Você não conseguiu dar um passo mais para a advocacia de nicho e também não conseguiu fazer do seu negócio virar uma empresa de verdade. 70% dos advogados brasileiros são autônomos, que cuidam individualmente do próprio escritório, da própria carreira. Dá para viver assim? Tranquilamente. Dá. Principalmente se você se preparar para isso. Eu me preparei? Não, ninguém se prepara para isso. Talvez vocês estão se preparando para isso. Talvez vocês entenderam isso. Mas eu não tinha isso. Isso não existia no mercado. Preparar um advogado para o mercado. Porque então a grande verdade é: empregado e autônomo vai trabalhar muito para ganhar mais, mas não vai sobrar tempo de viver, não vai sobrar tempo de gastar. Então a sacada é:
começar a preparar, porque a gente tem que pegar o dinheiro de algum lugar. E qual é o lugar? Ou você é empregado de alguém, ou você é autônomo como advogado autônomo. Só que o que eu vou fazer com o dinheiro? Então, a dica que eu dou é não prostitua a sua advocacia. Você tem que separar o caixa, o que é caixa do negócio e o que é caixa da família. E tem que lidar com o negócio como uma empresa. E tem que fazer essa empresa buscar metas, crescimento como uma empresa, para ela deixar de ser uma advocacia autônoma e virar um negócio, para você ser dono de um negócio. E também o excedente você precisa investir, diversificar, porque todo negócio traz altos e baixos. Então, se você investe, na baixa você consegue passar numa boa. Então, são regras que a gente precisa conhecer. Os 3 níveis clássicos da formação de um aluno de direito o nível básico é a formação cidadã, aonde o bacharel ele adquire uma consciência melhor de cidadania, de vida, ele entende um pouco mais o que são as leis, o que não são as leis, todo esse universo jurídico. Muitas vezes ele não vai para a advocacia, muitas vezes ele fica na área dele mesmo de atuação, mas algumas vezes, outras vezes, ele enfrenta a OAB, passa na OAB, se torna um advogado e quer advogar e vai advogar, nem que for na marra, mas ele quer. Vocês estão nessa fase. A chamada advocacia generalista. O que é advocacia generalista? É aquela que a faculdade nos preparou. A faculdade nos preparou para ações cíveis, ações criminais, ações trabalhistas. Nada mais do que isso a gente saiu fazendo da universidade. Dificilmente você entende o que é uma ação tributária, dificilmente você entende o que é uma ação previdenciária, dificilmente você entende outros tipos de ações. É claro que eu incluo aqui também trabalhar no JEC, no Pequenas Causas, enfim. E aí, dentro desse universo generalista, os clientes vão aparecendo e a gente vai pegando os processos e vai correndo para aprender como toca os processos. Dependendo da nossa capacidade pessoal e individual, beleza, a gente vai se virando, vai tocando os processos, vai fazendo as petições, vai fazendo as contestações e o sistema por si só ele vai caminhando. Só que isso em 5 ou em 10 anos vai saturar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. A gente vai sentir falta de conhecer outras coisas, a gente fica básico, porque a gente passa a correr atrás do dinheiro e não do aperfeiçoamento profissional. Então, o cliente passa a nos procurar e a gente quer fechar o contrato porque vai entrar dinheiro. O processo em si está no nível generalista, está no nível básico. Então, eu posso ou devo melhorar a minha advocacia generalista aperfeiçoando os meus processos. Então, eu aprendi de verdade a fazer um inventário, eu aprendi de verdade a fazer um divórcio, eu aprendi de verdade a fazer uma ação de alimentos, investigação de paternidade, eu aprendi de verdade a fazer uma ação contra um banco, uma ação no JEC. Eu aprendi de verdade a lidar com a advocacia generalista. Eu faço uma defesa criminal, eu faço um júri. Já fiz 2, 3 júris, então você já caminhou, você melhora o seu escritório. Você já consegue ter uma secretária, já consegue ter departamentos dentro do seu escritório, mesmo sendo um escritório generalista. Então, qual que é o primeiro desafio? O primeiro desafio é sair de uma advocacia generalista meia boca, medíocre, mediana, para uma advocacia generalista consolidada. Aonde você sabe que o seu escritório não faz de tudo, mas dentro da generalidade do direito você faz muita coisa. Então você se consolida fazendo defesas criminais, defesas trabalhistas, defesas em ações cíveis, mas quando cai um despejo por falta de pagamento, aí você já não sabe como faz.
Uma ação renovatória de aluguel, aí você já não sabe como faz. Então, mesmo o escritório generalista, ele deve se aperfeiçoar nas ações condominiais, nas ações de cobrança. Então, há um grande universo que vocês podem explorar dentro da advocacia generalista. Será que verdadeiramente você sabe uma ação renovatória de aluguel? Você sabe uma ação de despejo? Você sabe como fazer um divórcio extrajudicial, judicial, consensual ou não? Enfim, então há um mundo a ser explorado dentro da advocacia generalista de vocês. Se os clientes aparecem, você fecha o contrato e você tem que correr atrás para aprender, você está no nível 1 da advocacia generalista. A gente começa por aí. Qual é o nível 2? Vamos aprender de verdade aquela área daquele cliente que apareceu para a gente. Só que, dependendo do nosso desajuste como advocacia generalista, a gente não vai ter tempo de aprender. A gente vai fazer do jeito que dá e vai mandar para o fórum. Por quê? Porque a gente foi engolido pelo sistema de um advogado generalista, de uma advocacia chamada generalista. Então, a advocacia generalista é a base dos escritórios de advocacia no Brasil. É a base. O grande montante de escritórios de advocacia vivem da advocacia generalista. Só que tem níveis e níveis. Você pode ter uma advocacia generalista referência, onde o cliente A, B e C, ele te procura, ou você não consegue acessar determinados públicos, público A, por exemplo, público B, por exemplo. Então, isso tem que ser pensado. A gente poderia fazer uma conversa, talvez semana que vem, só sobre a advocacia generalista, só sobre as ações básicas da vida da gente, para a gente poder estruturar uma advocacia generalista de verdade. Só que dentro do universo do mundo do direito ainda existe a advocacia de nicho. Qual a diferença? A diferença é, o camarada passou num concurso público, ficou retido no exame médico. Ele precisa de uma ação de direito público. Basicamente, a gente não faz isso também dentro de um escritório generalista. Mas o cliente apareceu, cobra os 5 mil reais dele, ele vai pagar 200, 300, 500 reais por mês. Só que eu vou ter que aprender a fazer esse processo. Eu não demonstro muita confiança para o cliente. A advocacia de nicho cobraria de 30, 40, 50 mil reais esse processo. Só que o advogado sabe fazer esse processo. Ele sabe buscar a tutela antecipada, ele sabe a jurisprudência do STJ, do STF, ele sabe o que vai acontecer no processo. Porque ele tem um advogado especialista nessa área. Um processo desse garante seus 6 meses de escritório tranquilamente. Na advocacia generalista, a gente precisa de 10, 15 processos. A gente fica louco porque tem que estudar muito e a gente não dá conta. Na advocacia de nicho, cai o cliente, ele vai pagar e vai compensar 3, 4 meses, tranquilo, no ano, um cliente. Essa é a grande diferença da advocacia generalista para a advocacia de nicho. É claro que, o nível de formação cidadã, que é o primeiro, faz do bacharel um conhecedor, um melhor cidadão. O advogado generalista, ele vai atuar nas áreas mais diversas possíveis, e o advogado de nicho, ele vai ser um papa da área dele. Ele vai conhecer. Se é direito médico, ele conhece direito médico, tanto para o paciente, que ele vai entrar com uma ação de responsabilidade civil contra o médico, tanto para o médico, para defender o médico. Ele não é curioso, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe manejar aquela causa, aquele processo. Ele não está no nível básico, ele está no nível de especialidade. O grande desafio, fazer a advocacia autônoma virar uma empresa. Esse é o desafio, não é todo mundo que consegue, ok? Mas é um grande desafio para todos nós. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para a gente é o seguinte:
é trabalhar a questão do estereótipo com o preconceito. O estereótipo do aluno de direito, do profissional do direito, é terno, gravata, escritório mesmo de advocacia, ações jurídicas. O preconceito. Se não for jurídico, eu não vou fazer. Ok? Se não for jurídico, eu não vou fazer. Ok? E aí, a gente tem que pensar. Abrir uma imobiliária, abrir uma assessoria condominial, abrir braços de síndicos profissionais e ficar no campo do direito imobiliário, às vezes vai trazer muito dinheiro. Mas você não está no estereótipo de um escritório de advocacia. Mas são negócios que o direito proporciona para a gente. Montar uma construtora, pegar o dinheiro, construir para vender, fazer loteamento, faz você sair do escritório de advocacia, mas você entra no ramo do dinheiro. Você pega o seu saber jurídico e vai ganhar dinheiro. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão com vocês. Estereótipo é uma coisa, é aquilo que é o sonho, aquele escritório bonito, é o Suits, né? Aquele seriado Suits. Tem um seriado, né? Tem o nome, Suits. Só que o preconceito, a gente tem que se perguntar, eu tenho preconceito para outras áreas? Porque existem outras áreas que você pode aplicar tudo que você aprendeu na universidade. Então, é uma questão que a gente tem que se fazer. É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O estereótipo versus o meu preconceito. Você quer o escritório, o status de um escritório, ou você quer um negócio que dá dinheiro? Que nem sempre vai ter o status do escritório. Mas vai dar dinheiro e o status vem para outro lugar, né? Vai mais pelas conquistas profissionais. Ou seja, há um mundo por detrás do direito e por detrás de cada área jurídica há mundos paralelos com especificidades próprias. Há submundos dentro do direito. Direito condominial é um submundo. Direito previdenciário é outro submundo. Direito médico é outro submundo. E assim sucessivamente. É como médico. Ortopedista não tem nada a ver com cardiologista. Médico de tornozelo não tem nada a ver com médico de rim. Ok? Então, no mundo do direito é assim também. Sem contar que agora a gente tem um universo paralelo, que é o universo chamado mundo digital. Marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, e-commerce, contratos, compliance, direitos autorais, startups, o direito criminal vindo pelo mundo digital, e a responsabilidade civil e os contratos em geral, né, dentro desse universo. Hoje há um mundo paralelo nas nossas vidas, que o direito está lá também, que é o universo paralelo do mundo digital. E por isso nasceu a necessidade de um letramento digital. O que é o letramento digital? Para dar entrada numa ação judicial, vocês sabem que hoje não é mais papel. Para dar entrada no benefício previdenciário, hoje não é mais papel. Então, há uma série de setores na sociedade que está virtualizada. Tem que ter equipamento, tem que manejar. É uma coisa fácil. Depois que você aprendeu, é como fazer um Pix. Só que a gente tem medo de aprender. A gente tem medo de manejar o sistema do INSS. A gente tem medo de manejar o sistema de cartórios, o sistema de certidões. A gente vai ter que vencer isso. Se dentro da nossa área existe um caminho digital, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que vencer isso e dominar essas ferramentas. Eu termino falando sobre a divisão sociotécnica do trabalho contemporâneo. O que é a divisão sociotécnica do trabalho? A divisão
social do trabalho é uma das marcas impostas pelo sistema capitalista aos modos de produção da sociedade moderna. Ela consiste na fragmentação do processo produtivo, que dá origem a diferentes níveis de especialização. Com isso, o trabalhador passa a desenvolver tarefas específicas dentro do meio produtivo. É como peças de carro. Tem fábrica de todas essas peças de carro, e depois tem a montadora. Dentro do direito, também. Você vai escolher uma peça, vai se especializar em uma peça, vai montar uma fábrica de peça do direito, ou vai ser um clínico geral? Mas tem oficinas que são mais humildes, mas tem oficinas especializadas. Então, isso aqui é uma metáfora, é um paralelo, para a gente poder compreender que no universo do direito é assim também, não é diferente. E a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente está cego no campo de batalha. A gente está na corrida do ouro como serra pelada, mas a gente não sabe direito as regras do jogo. Então é importante a gente conhecer as regras do jogo. E